Números complexos. Introdução aos números complexos. Na resolução de uma equação algébrica, um fator fundamental é o conjunto universo, que representa o contexto onde podemos encontrar as soluções. Por exemplo, se estamos trabalhando no conjunto dos números racionais, a equação 2x mais 7 igual a 0 terá uma única solução, dada por x igual a menos 7 dividido por 2. Mas se estamos procurando por um número inteiro como resposta ao conjunto solução, terá o conjunto vazio. Analogamente, ao tentar obter o conjunto solução para a equação x² mais 1 igual a 0, sobre o conjunto dos números reais, obtemos como resposta o conjunto vazio, o que significa que não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 1. Mas se seguirmos o desenvolvimento da equação pelos métodos comuns, obtemos x igual a y igual a raiz de menos 1. Definição de números complexos. Um número complexo é um número que pode ser escrito na forma z igual a a mais bi, chamado de forma algébrica ou forma normal, onde a e b são números reais e i é a unidade imaginária. O número real a é a parte real do número complexo z, e o número real b é a parte imaginária do número complexo z. Por um exemplo, 2 mais 3i. Parte real seria 2, parte imaginária seria 3. 2 menos 3i. Parte real seria 2, parte imaginária seria menos 3. 2. Parte real seria 2, parte imaginária seria 0. 3i. Parte real seria 0, parte imaginária seria 3. Menos 3i. Parte real seria 0, parte imaginária menos 3. 0. Parte real seria 0, parte imaginária seria 0. Nota: um número complexo 12i com parte real 0 chama-se um número imaginário puro. Um número real como menos 9 pode ser considerado como um número complexo com parte imaginária 0. Agora, para as operações feitas com a forma algébrica dos números complexos, nós vamos ter a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição de números complexos ela é realizada através da adição de termos semelhantes. Então, você vai somar a parte imaginária do número complexo com a parte imaginária do segundo, e você vai somar a parte real do primeiro número complexo com a parte real do segundo. Então, vamos pegar, por exemplo, 2 mais 3i somados com menos 4 mais 5i. O a do primeiro número complexo é 2, e o a do segundo número complexo é menos 4. Ambos são a parte real desses dois números complexos. Basta somar o 2 com menos 4, que você vai obter menos 2. Da mesma forma, para a parte imaginária, você pega o 3i do primeiro número complexo e soma com o 5i, que é a parte imaginária do segundo número complexo, obtendo 8i. Logo, a soma de z1 e z2 será igual a menos 2 mais 8i. Para a subtração, temos um caso similar à adição. Por exemplo, 4 menos 5i menos 2 mais i. Basta nós pegarmos o 4, que é a parte real do primeiro número complexo, e subtrairmos da parte real do segundo número complexo, que é igual a 2. Ficamos com 4 menos 2, que é igual a 2. Essa é a subtração da parte real de ambos os números complexos. Da mesma forma, se pegarmos menos 5i, que é a parte imaginária do primeiro número complexo, e subtrairmos do i, que é a parte imaginária do segundo número complexo, ficaremos com menos 6i. Logo, o resultado da subtração de z1 e z2 é 2 menos 6i. Para a multiplicação, é muito necessário que a gente recorde que i ao quadrado é igual a menos 1. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que você queira a multiplicação entre o número complexo z1, 4 mais 3i, e o número complexo z2, 2 menos 5i. Para efetuarmos a multiplicação, basta escrevermos ambos os números complexos entre parênteses, como se fossem binômios, e aplicarmos a regra distributiva. Primeiramente, faremos 4 vezes 2, que é igual a 8. Logo depois, 4 vezes menos 5i, que ficaremos com menos 20i. 3i vezes 2, ficaremos com mais 6i. Da mesma forma que 3i vezes menos 5i, ficaremos com menos 15i ao quadrado. Repetiremos o 8, que é a parte real. Juntaremos o menos 20i com 6i, ficando com menos 14i. Aquele i ao quadrado nós substituiremos por menos 1. Dessa forma, teremos menos 15 vezes menos 1 e ficaremos com mais 15. E depois basta somarmos o 8 com 15, ficando com 23 menos 14i como resultado.
Para realizarmos a divisão entre dois números complexos, é necessário sabermos o que é um conjugado de um número complexo. Se nós tivermos um número complexo Z1 igual a mais BI, o seu conjugado será Z1 igual a menos BI. Basta trocarmos o sinal. Sempre que multiplicarmos um número complexo pelo seu conjugado, o resultado sempre será um número real. Por exemplo, 3 mais 2i vezes 3 menos 2i. Dá para fazermos por produto notável ou simplesmente fazermos distributivo. Fazendo 3 vezes 3 ficamos com 9, 3 vezes menos 2i menos 6i, 2i vezes 3, 6i, 2i vezes menos 2i, 4i ao quadrado. Nós eliminamos o menos 6i e o mais 6i. O i ao quadrado substituímos por menos 1, ficando com menos 4 vezes menos 1 mais 4, e o 4 mais o 9, resultando 13, que é um número real. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Nós temos um número complexo Z1 igual a 1 mais 2i, e o número complexo Z2 igual a 2 mais 3i. Escrevendo da forma algébrica, ficaremos com Z1 sobre Z2 é igual a 1 mais 2i dividido por 2 mais 3i. Para efetuarmos essa divisão, basta pegarmos o conjugado do divisor, que é 2 mais 3i. O conjugado dele é 2 menos 3i. Agora é só pegar esse conjugado e multiplicar tanto o divisor quanto o dividendo por esse número. Ficamos assim com o nosso dividendo sendo igual a 1 mais 2i vezes 2 menos 3i, e o nosso divisor ficando igual a 2 mais 3i vezes 2 menos 3i. Fazendo a regra distributiva para o dividendo, ficamos com 1 vezes 2 igual a 2, 1 vezes menos 3i menos 3i, 2i vezes 2, 4i, e 2i vezes menos 3i, menos 6i ao quadrado. Agora, efetuando a distributiva para o divisor, nós ficamos com 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos 3i, menos 6i, 3i vezes 2, 6i, e 3i vezes menos 3i, menos 9i ao quadrado. Substituindo i ao quadrado por menos 1 no nosso dividendo, nós ficamos com menos 3i mais 4i, nós ficamos com i, e 2 mais 6, nós ficamos com 8. Já no divisor, nós podemos eliminar o menos 6i com o mais 6i, substituindo o i ao quadrado por menos 1, nós vamos ficar com 4 mais 9, ficando assim com 8 mais i como nosso dividendo e 13 como nosso divisor, que também é igual a 8 sobre 13 mais 1 sobre 13 vezes i, que é o nosso resultado. Representação geométrica de um número complexo. O número complexo da forma z igual a a mais bi pode ser representado no plano cartesiano como um ponto para ordenado P, A e B, tomando-se a abscissa a deste ponto como a parte real do número complexo no eixo OX e a ordenada B como a parte imaginária do número complexo Z no eixo OY. Sendo que o número complexo 0 igual a 0 mais 0i é representado pela própria origem, 0,0 do sistema. Assim, a um ponto P, A e B, podemos associar um único número complexo, z igual a mais bi e vice-versa. O número complexo z igual a mais bi é chamado imagem do ponto P, A e B, e o plano cartesiano em que são representados os números complexos é denominado plano de Argand-Gauss ou plano complexo. Denomina-se de afixo do complexo z igual a mais bi o ponto de coordenadas P, A e B, no plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Ou seja, P, A e B corresponde a z igual a mais bi. Denomina-se de afixo do complexo z igual a mais bi o ponto de coordenadas P, A e B, no plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Ou seja, P, A e B corresponde a z igual a A mais bi. No plano de Argand-Gauss, eixo das abscissas, 0x é o eixo real, uma vez que seus pontos são afixos dos números reais, representado por RE. Eixo das ordenadas, 0y é o eixo imaginário, uma vez que seus pontos são os afixos dos números imaginários puros, representados por IE, módulo de um número complexo.
O módulo de Z igual a A mais BI é indicado por módulo de Z, ou letra grega ρ. É o número real não negativo dado por A mais B, ou seja, é a distância da origem 0 e 0 ao ponto P, A e B. Como representamos no gráfico, então nós temos a fórmula do módulo do número complexo sendo módulo de Z igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Argumento de um número complexo. O argumento de um número complexo é o ângulo formado entre o semi-eixo real positivo e a semi-reta OP, no sentido anti-horário. O argumento pode ser expresso em radianos ou em graus. Se medido em radianos, é o número real compreendido entre 0, inclusive o 0, e 2π. Se medido em graus, é o valor compreendido entre 0 graus, inclusive o 0 graus, e 360. Se o argumento pertencer ao intervalo 0, inclusive, e 2π, ou 0, inclusive, e 360 graus, este argumento será um argumento principal. Observação: damos o nome de argumento principal a θ pelo fato de também serem considerados como argumentos do número complexo, Z igual a A mais BI. Todos os côngruos de θ, ou seja, os ângulos de medida, θk igual a θ mais 2kπ. Para um número complexo não nulo, Z, o ângulo θ é chamado de argumento de Z e é indicado por argz. E é calculado através do seno e cosseno. Então, seria seno de θ é igual ao valor de B sobre o módulo de Z. E o valor do cosseno de θ é igual ao valor do A sobre o módulo de Z.